Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de Mecânica dos Solos, a gente vai fazer o tratamento de dados dos ensaios de limite de liquidez e limite de plasticidade. Esses limites, eles são determinados através do teor de umidade, né? Para o qual o solo ele passa de um estado para o outro, certo? O limite de liquidez é quando o solo ele vai passar do estado fluido para o estado plástico, né? Aquele limite. E o limite de plasticidade é quando ele sai do estado plástico até a iminência de chegar no estado semissólido e sólido, certo? O limite de liquidez ele é determinado com o auxílio do aparelho de casa grande, né? Aí vocês devem estar lembrados que a gente viu nas nossas últimas aulas toda aquela preparação do solo, né? E aí você vai pegar uma porção de solo, vai colocar ela na cápsula de porcelana, acrescentar água destilada, revolver, né? Homogeneizar essa amostra, levar para o aparelho de casa grande, onde a gente faz uma ranhura, né? Em determinado ponto lá do aparelho, que a gente também já viu em aula. E aí a gente vai contar o número de golpes necessários para fechar essa ranhura, certo? E aí, quando fechar, a gente vai retirar a amostra de solo daquele local, vai pesar e vai levar para a estufa, né? E depois a gente determina o teor de umidade, tá certo? Então, imagine que nós fizemos isso, né? Em laboratório. A gente pegou, ó, aqui tem a referência da cápsula, né? Como se fosse o nome de cada cápsula. Aqui a gente tem o número de golpes necessários para fechar a ranhura em cada ponto, né? Lembrem que a gente sempre faz 5 pontos e tem que abranger um determinado intervalo do número de golpes, como visto nas outras aulas. Aqui a gente tem o peso da cápsula mais solo úmido, então fechou a ranhura, coletei essa amostra, pesei, tá aqui o peso, né, para cada ponto, né, determinado. Depois que esse solo foi para a estufa, passou lá 24 horas ou obteve-se constância da massa, a gente tem aqui o peso da cápsula mais o solo seco, certo? E aqui o peso da cápsula, né? Sem solo algum, para que a gente possa estar aí determinando o teor de umidade. Então, se vocês estiverem lembrados, né? O teor de umidade é a relação entre a massa de água e a massa seca, né? Isso multiplicado por 100. Então, o teor de umidade é igual ao peso de água ou massa de água sobre o peso seco ou massa seca multiplicado por 100. Tá certo? Então, para determinar o teor de umidade, primeiro eu tenho que determinar o peso da água, né? No caso, a massa da água aí. Então, como é que eu vou fazer? Ora, se eu quero saber a massa da água, eu vou pegar o peso da água com o solo úmido, não, perdão, pessoal, o peso do solo úmido menos o peso do solo seco, certo? Aqui, pessoal, de cada peso desse eu poderia tirar o peso da cápsula para saber o peso em si, do solo em si, só que daria a mesma coisa o resultado. Eu vou fazer aqui de lado para que vocês vejam isso, ó. Primeiro eu posso pegar esse menos o peso da cápsula, né? E fazer isso para os 5 pontos. Calma aqui, isso, faltou um ponto, né? Fiz isso para os 5 pontos. Posso fazer a mesma coisa para o solo seco, né? Para saber só o peso de solo. Então, eu vou retirar o peso da cápsula. E aqui, ó, vamos... Certo? E aí, para saber o peso da água, eu faço um menos o outro, ó. Esse menos esse. Certo? E aí, eu terei o peso da água. Que dá no mesmo, pessoal, nessa situação, né? De subtrair esse desse daqui, tá certo? Porque ambos estão extraindo simultaneamente o peso da cápsula. E aí, eu quero determinar esses outros. Precisa escrever a fórmula novamente? Não. Eu vou pegar aqui, ó, quando aparecer essa cruzinha, eu vou puxar. Tá certo? É interessante, pessoal, que eu passei uma atividade de granulometria onde vocês deviam preencher a tabela, né, a planilha. Mas eu gostaria que vocês preenchessem com as fórmulas também, certo? Não só com o valor numérico. É importante para o técnico em edificações ter domínio das planilhas de Excel, tá bom? Aí sim, agora, ó, o peso do solo seco vai ser quem? O peso do solo seco mais a cápsula menos o peso da cápsula, né? E aí, ó, vou fazer de novo a fórmula para todos? Não, vou só puxar aqui.
certo? E meu teor de umidade, como eu falei, massa de água sobre massa seca multiplicado por 100, né? Então, eu vou colocar entre parênteses a massa da água, a massa seca e aí multiplicar por 100, tá certo? Então, eu vou obter aqui, ó, meus teores de umidade. E aí, eu falei o que pra vocês na aula? Pessoal, o limite de liquidez vai ser a umidade, né? Que eu vou obter com 25 golpes. E para isso eu tenho que elaborar o gráfico, né? Para saber disso. Então, vamos lá. A gente vem aqui no comando inserir. O gráfico que eu uso é o de dispersão, certo? Eu vou baixar aqui, ó. E aí, eu venho com o botão direito, né? Ou se vocês estiverem fazendo no celular aí. Vou selecionar os dados e adicionar, né? Aqui pergunta o nome da série, né? Então, eu vou colocar assim, limite de liquidez. Valores de X. No eixo do X, a gente vai colocar o número de golpes, como vocês lembram lá da última aula, né? E em Y, eu vou colocar o teor de umidade, né? Aqui, ó, tá elaborado o meu gráfico, certo? Só que tem alguns ajustes que a gente deve fazer. Primeiro, se vocês estiverem lembrados, deixa eu ver se eu acho aqui facinho a nossa aula, para que vocês vejam isso que eu vou dizer agora, certo? Ele deu uma travada aqui. Deixa eu baixar aqui, ver se já travou aqui, pessoal. Vamos lá, vamos tentar acessar por outro lugar, né? Porque eu gostaria de mostrar para vocês como é o formato desse gráfico, né? Que a gente viu na aula. Então, aqui, mecânica dos solos, aula, limites de consistência. Vamos só dar uma relembrada aqui, que era para eu ter aberto essa aula, acabei não abrindo, né? Aqui, ó, o formato do gráfico, né? Se a gente observar, né, aqui no eixo do X, ele tá em escala logarítmica, né? E no eixo do X, ele tá em escala normal. E também existe essa linha aqui de tendência. Essa linha, pessoal, ela tem que pegar a maior quantidade de pontos possíveis, certo? Depois eu vou fazer uma atividade à mão desse mesmo assunto e vocês vão ver como é que a gente faz isso à mão. Mas no Excel, o que é que a gente vai fazer para que ele fique nesse formato? A gente vai clicar aqui, ó. Vamos sair aqui. Peraí, deixa eu apagar esse negócio aqui, vai ficar mais interessante, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo inserir a linha de tendência. Bom, deixa eu ver aqui. Será que eu tô selecionando alguma coisa errada? Acho que sim, né? Deixa eu selecionar os pontos aqui e ver se a gente consegue, né? Layout. Nossa, eu fiz aqui, ó, linha de tendência, né? Aí aqui, ó, pessoal, a gente pode escolher, né? No caso do ensaio do limite de liquidez, né? A linha de tendência, ela é linear. Então, ó, tá vendo? Ela já aproximou, né? Ficou aí mais ou menos mais próxima da maior quantidade de pontos possíveis. Aí, outra coisa que a gente tem que arrumar, né? Vamos editar, formatar o eixo. Vamos ver. Tá tudo certinho aqui. Vamos para o eixo do X, né? Que ele precisa estar em escala logarítmica. Então, eu vou logo colocar aqui, ó. E como a gente tá vendo que começa aqui, ó, depois de 10, então eu vou colocar o mínimo aqui em 10, certo? Que aí vai dar uma puxada para o gráfico vir mais para cá. Outra coisa, a gente não tá visualizando aqui 25 golpes, né? Então, a gente vem em linhas de grade, nas linhas de grade vertical, e aí a gente vai acrescentar as linhas de grade, deixa eu ver aqui, principais, né? As secundárias. Isso. Certo, pessoal? Aqui a gente ainda pode editar, né? A linha, formatar linhas de grade, ó. A gente tá vendo que aqui tá automático.
A gente pode deixar mais escura, né, para destacar, tá vendo? Ou vermelho, né? Isso aqui a gente pode escolher, é só questão de formatação, tá certo? Vou deixar aqui mais escura mesmo. Pronto. Aí, pessoal, veja só. Aqui a gente ainda pode... Deixa eu lembrar onde é aqui, viu? Eu acho que vai ser aqui, ó. Título do gráfico. Legendas, né? Mostrar legendas. Tarará, eixos. Título dos eixos, certo? Aí, título do eixo horizontal principal. Aqui é o número de golpes. Número de golpes. E aqui nesse outro, né, a gente pode ter título do eixo vertical, título girado, né, eu gosto mais. Aqui a gente tem teor de umidade, né? Em porcentagem. Certo? Aí aqui a gente pode dar uma aumentadinha nesse título, né? E aqui também, para ficar igualzinho, vou dar uma aumentadinha, tá certo? Pronto. Está elaborado nosso gráfico, mas falta o principal, né? Determinar o limite de liquidez. Então, ó, como a escala é logarítmica, isso aqui não vai ser uma coisa muito precisa, né? Vai ser mais no olho. Porque aqui a gente tem, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, né? Então, 25 golpes está mais ou menos vai estar, né? Entre essa linha e essa linha aqui. Eu vou pegar mais ou menos o meio, mas a gente sabe que na escala logarítmica não é bem assim, tá certo? Então, vou inserir forma, acho que uma linha. Vamos ver se eu consigo fazer por aqui mesmo. Aqui, ó, mais ou menos no meio, certo? E aí, colocar com a cor mais... Pronto, melhor. Aumentar um pouco a espessura, né? Pra dar pra ver melhor. Ficou melhor da gente visualizar. E aqui, vou novamente agora pegar desse ponto aqui, ó. E saber em que umidade isso aconteceu. Certo? Vou novamente editar aqui, né? Vou aumentar a espessura pra ficar igual ao outro, certo? E aí, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui pra eu ver se pegou direitinho onde a gente queria, né? Deixa eu dar aqui, aumentar o zoom. Ela tem que vir um pouquinho mais pra cima. Isso, tocou, né? E essa aqui, um pouquinho de nada mais pra baixo. Agora tá no pontinho certo, né? Então, pessoal, ó, aí a gente vê que aqui tá variando de meio em meio, né? Ó, 17, 17,5, 18, 18,5. Então, aqui tá bem próximo de 18, né? Então, eu vou chutar aqui que essa umidade aqui é 18,1. Então, eu vou colocar aqui limite de liquidez em porcentagem, né? 18,1% aproximadamente. Tá certo? E aí, já teríamos terminado o tratamento de dados do ensaio de limite de liquidez. Foi simples, né? Desculpa aí só pelas atrapalhadas aí na hora da linha de tendência. Eu fiz agora há pouco e quando fui fazer agora deu uma enroladinha. Mas vamos lá, certo? Visto o limite de liquidez, a gente vai para a parte de limite de plasticidade, tá certo? Da mesma forma, o de limite de plasticidade, vocês devem estar lembrados que a gente vai também colocar 100 gramas de amostra na cápsula de porcelana, onde a gente vai colocando água destilada, homogeniza, e aí vai separar esse solo em cinco bolinhas, né? E aí vai pegar elas aleatoriamente, onde a gente vai em cima de um vidro, né, jateado,
a gente vai tentar moldar um corpo cilíndrico com 3 milímetros de diâmetro, né? E 10 centímetros de comprimento, tá certo? E aí a gente vai observar se ele vai fissurar ou não, certo? E aí, se ele começar a fissurar, a gente vai pegar uma parte dessa amostra, vai pegar essa amostra de solo e vai determinar o ensaio, vai determinar a umidade, certo? E aí imaginem que isso aconteceu. Então, de forma similar, né? Aqui eu tenho o número da cápsula. Eita, aqui eu esqueci de trocar, né? Aqui é limite de plasticidade. Aí depois eu coloco a norma, vou até deixar aqui. Eu não tô lembrada muito bem o número da norma agora. Então, ó, peso da cápsula mais solo úmido. Então, a gente tem aqui para os 5 pontos, né? Peso da cápsula mais solo seco, temos aqui para os 5 pontos. E temos também o peso da cápsula, né? Aí, o peso de água, a mesma coisa, né? Do limite de liquidez. Peso do solo úmido menos peso do solo seco. Vai determinar meu peso de água, tá certo? Eu venho aqui, ó, e puxo a expressão para todos. Peso do solo seco, pessoal, vai ser quem? O peso do solo seco mais a cápsula, menos o peso da cápsula. E aqui também, novamente, ó. E aí, teor de umidade. Peso de água dividido pelo peso seco. E aí, a gente vai multiplicar por 100. Tá certo? E aí, ó, novamente vamos puxar aqui. Então, como é que a gente obtém o resultado do ensaio de limite de plasticidade? Primeiro, a gente vai pegar todos esses teores de umidade e vai extrair a média. Então, na verdade, como é que eu vou fazer? Fica melhor, né? Eu vou vir aqui em autossoma, a gente vai somar todos e dividir pela quantidade de pontos, que é 5, né? Pronto, temos o teor de umidade médio. E aí, pessoal, para que a gente utilize esse valor como limite de plasticidade, os valores do ensaio, eles não podem diferir 5% da média, né? E aí é 5% para mais e 5% para menos. Então, vamos olhar qual é o limite superior, né? Então, a gente vai pegar esse valor médio e multiplicar por 1,05. Então, a gente está acrescentando 5%. E aí, também vou pegar agora esse valor médio e multiplicar por 0,95, que a gente está retirando 5%, né? Então, os teores de umidade, eles têm que ficar nesse intervalo aqui, ó. Entre 14,91 e 16,48. E aí, todos obedecem, né? Exceto esse aqui, ó, que tá um valor acima da média. Então, a gente vai descartar esse ponto, certo? E fazer de novo a média. Vamos fazer a média. Eita, não vai poder ser com esse comando, porque ele vai pegar tudo, né? Vamos somar os outros pontos, né? Aí, a gente vai dividir pelo número de pontos, que agora são 4. Opa, eu esqueci de colocar a barrinha da divisão, né? Dividimos por 4, já temos o valor médio. E aí, a gente vai fazer a média mais 5. A média mais 5%. E a média, não era nem para ter colocado dessa forma, deixa eu, não sei porque eu puxei. A gente vai ter aqui a média mais 5%. E a média menos 5%, que a gente vai multiplicar por 0,95. E vamos observar. Todos os valores estão dentro desse intervalo, entre 16,10 e 14,56? Sim, né? Então, meu teor de umidade correspondente à determinação do limite de plasticidade vai ser esse valor aqui, ó. Vou colocar ele em rosinha, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Limite de plasticidade vai ser igual a 15,33. Tá certo, pessoal? Eu vou tentar fazer esse exemplo também à mão e mandar para vocês, para não restarem dúvidas. Espero que vocês tenham gostado e aí a gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau!